muralha de qualquer calabouço. Se Deus tem um propósito contigo e com a tua família, Ele vai te livrar. Mas o propósito dele não vai ser encerrado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. João não morre. Então o que é que eles fazem? Esse homem é perigoso. Vamos mandar ele para uma ilha afastada da sociedade, em que ele não possa pregar. E se souberem que jogamos ele no caldeirão e ele não morreu, muita gente vai aceitar a esse Jesus. Então vamos fazer o seguinte: prende ele e leva para a ilha chamada Patmos. Essa ilha, meus amados, segundo os historiadores, é uma ilha que tinha muita cobra, muita serpente, muita víbora. E era levado para essa prisão, para essa cadeia, pessoas da alta periculosidade. Para essa cadeia era levado assassinos, homicidas, estrupadores, tudo de ruim que tem na sociedade era mandado para a cadeia. Era Alcatraz. Mandaram o servo do Senhor Jesus. Para quê? Para salvar toda aquelas pessoas que estavam ali. Porque quando um homem ou uma mulher é de Deus, Deus tem um plano. Eu repito, não importa o lugar que mande ele, que prenda ele, o Senhor Jesus entra com providência e dá vitória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que João agora está preso dentro da sua sala, e ele começa a ter uma revelação do Senhor Jesus. O Senhor se apresenta a João e manda ele escrever uma carta que será chamada de revelação. João agora contempla um cordeiro. A Bíblia diz, o texto de Apocalipse 1, versículo 9, que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para João se revelou de uma forma diferente de quando ele morreu. Se o Cordeiro de Deus, ele recebeu sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, e ele levou uma cruz pesada. No passado, tratando-se, ilustrando a pior das pessoas, o pior dos sofrimentos pela humanidade, aqui o cordeiro que João vai ver é um cordeiro glorificado. Glória a Deus. Porque o cordeiro que antes recebeu uma coroa de espinhos, agora o rosto dele brilha como a luz do sol ao meio-dia. Aleluia, Jesus. O cordeiro que antes carregou uma cruz pesada, recebeu pregos em suas mãos e em seus pés, agora João consegue ver sobre as suas mãos 7 candelabros. Aleluia. E 7 estrelas. Candelabros, o texto vai revelar que significa igrejas, 7 igrejas. Estrelas, o texto também vai revelar que significa os pastores, os anjos que tomam conta dessas igrejas. João, ele vai se empolgar, se emocionar ao ponto de ele cair prostrado. Mas o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, vai segurar no ombro dele e vai dizer: levanta-te, homem. Glória a Deus. Porque o momento não é de você ficar prostrado, é de você escrever tudo que você vai ver. Glória a Jesus. Ele se prostra com a glória do Senhor Jesus. Mas o
Você será um profeta. Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu gosto dos mestres. Eu admiro os mestres, os ensinadores, mas eu também admiro os profetas. Porque o profeta fala aquilo que Deus manda. Profeta, ele não tem amizade com ninguém. Profeta, ele não pode temer ao homem, porque se ele temer ao homem, ele perde o seu papel e o seu chamado de profeta. Profeta foi chamado para exortar, para alertar, para corrigir. Profeta foi chamado para Deus revelar o oculto e o escondido. Glória a Deus. Aleluia. E João vai ser esse profeta, um homem usado por Deus, que vai revelar os ocultos das igrejas. Vai Aleluia. revelar os ocultos para quê? Para consertar. Porque papai corrige todo filho que ele ama. Glória a Deus. Papai, ele não só faz bater, não. Papai, ele traz as palmadas e o remédio. Papai traz o remédio. Igreja, sabe aonde o remédio da igreja está? É em Jesus. Eu creio assim, Jesus. Porque a igreja de Éfeso, eram 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Tiratira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. E a igreja de Éfeso, todo o povo de Éfeso começaram bem, mas no final da sua caminhada eles perderam a fé. E quando eu falo de começar bem e no meio do caminho esquecer para que foi chamado, eu me lembro da semente que o semeador semeou sobre a terra que estava com rochas. Porque quando a semente cai sobre essa terra, ela germina, ela nasce, ela cresce, mas não amadurece. Porque na terra tem muita pedra, e ali não tem espaço para ela aprofundar suas raízes. Jesus comparou essa semente que foi semeada nas terras rochosas ao crente que começa bem e deixa Jesus na caminhada. No primeiro amor, ele ora, ele jejua, ele evangeliza, ele busca. Mas parece que com o passar do tempo, a fé se esfria quando ele começa a ver os escândalos, quando ele começa a ver as coisas erradas, quando a perseguição vem, quando a prova vem, esse crente perde a fé. E a igreja de Éfeso é essa igreja. Porque quando veio a perseguição, meus irmãos, a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. E Deus diz: volta ao primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. E por incrível que pareça, Éfeso e Tiatira recebeu grandes elogios. O próprio Senhor elogiou essas igrejas. Você quer prova disso? Confere comigo aí na tua Bíblia. Igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Que diz assim: eu gosto de acompanhar a leitura bíblica, faz bem e é um alimento para a igreja do Senhor. Amém. Quem achou diz amém? Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Jesus está dizendo com João: escreva para o pastor da igreja em Éfeso. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Até o versículo 2, nós
Percebe que o Senhor Jesus está elogiando, chamando essa igreja de perseverante, e que essa igreja não tolera homens maus. Olha o versículo 3 agora. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha aí, outro elogio. Você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Acompanhe, continue acompanhando a sequência do verso 4. Aí Jesus vai dizer para ela: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é que Jesus está dizendo aqui? Se você não se arrepender, eu arrancarei o teu nome do livro da vida. Aleluia. Eu destruirei a sua igreja. Eu arrancarei ela da face da terra. E não vai restar mais nada. Ninguém para contar a história. Era isso que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Ele elogiou. Você observou, você notou que ele elogiou. Mas as igrejas que ele mais elogiou, que foi Éfeso e Tiatira, foi a igreja que ele mais corrigiu e repreendeu. Você percebe que o Senhor Jesus, ele elogia, mas ele traz também o caminho do arrependimento. Para o arrependimento acontecer, a pessoa ela precisa voltar às primeiras obras, para que o Senhor mude a sentença, o Senhor mude o final, para que o seu destino seja além, um destino de honra por Deus. Essa igreja precisa se arrepender. Tudo está ligado ao arrependimento. Quer ter vitória? Se arrependa. Olha o que o versículo 7 do capítulo 2 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Ao glória a vencedor, Deus. aquele que vencer, aquele que se arrepender. Para a igreja de Éfeso é arrependimento. Porque quem larga o primeiro amor precisa voltar para ele, enquanto é tempo. Você percebe, lendo na sequência, que a igreja de Laodiceia, ela recebe uma repreensão dura também. E Jesus chama ela de miserável, pobre e nu. A igreja de Laodiceia ficava localizada em um lugar muito rico. Esse lugar tinha indústrias e tinha comércios, era rota de comércios. Ou seja, era um lugar abastecido, um lugar povoado, movimentado. O texto vai dizer que essa igreja era tão rica, tão rica, tão rica, que ela se acomodou, entrou em um estado de conforto e parou, porque essa igreja não passava fome, essa igreja não passava provações, essa igreja, se tivesse alguém enfermo, comprava-se o remédio e dava-se o remédio a essa pessoa. Ou seja, essa igreja aparentemente
era rica e abençoada, só aparentemente, porque tinha o dinheiro. Mas quando Deus dá a revelação para João e manda ele dizer para o pastor daquela igreja: vocês são pobres, miseráveis. Para Deus, a gente não vale o que a gente tem. Para Deus, a gente vale o que a gente é. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna era pobre, não tinha bens materiais, não tinha cavalos, não tinha carruagens, não tinha servos, mas era uma igreja que tinha a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você percebe que no capítulo 3, do versículo 7, a Bíblia vai dizer, Jesus diz: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não levou o meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitas igrejas que estão se vendendo por causa do dinheiro. Aceitam politicagem em seus púlpitos. Falam de políticos em cima do púlpito e ainda incentivam a igreja a votar nos políticos dele. Isso é contra o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus não veio trazer reino na terra, ele veio trazer reino do céu. Glória a Deus. Se o homem quer ser rico aqui na terra e ele espera essa riqueza vir do céu, não vai vir. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Pois o homem não viverá mais por vista, e sim por fé. O que Jesus está querendo dizer? A terra é que Ele é o Deus que provê, e que Ele quer que o seu povo espere dele e não do homem. Aleluia. Glória a Deus. O homem falha, o homem erra, o homem cai. Quando colocaram Saul, Saul errou. Quando colocaram Davi, Davi errou. Quando colocaram Salomão, Salomão errou. Quando colocaram toda a descendência de homens, os homens erraram, faliram, fracassaram. Deus teve misericórdia, enviou seu filho, que é o Rei dos Reis, Aleluia. Senhor dos Senhores, Glória a que tem o Deus. poder para abrir sete selos. Ele morreu por você. Aleluia. Glória a Deus. Ele pagou o preço de sangue por você. O preço que era para você pagar. Era você que tinha que levar a cruz. Era você que tinha que receber Castigo. aqueles prêmios na mão. Você não merecia. E sabe por que Deus olha para você com um olhar de misericórdia e de graça e de amor? Porque sobre você tem o sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue do Filho dele. É o sangue dele, igreja. Não se engane, é o sangue dele. Quem faz não é o homem, quem faz é Ele. Quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Glória a Deus. Vamos parar de acreditar e confiar somente no nosso braço, na nossa sabedoria. Nós não somos nada sem Ele. E Jesus está mostrando que o bem maior é a vida eterna. Não adianta você ter riqueza, ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Jesus está querendo dizer que uma alma vale mais do que qualquer Ferrari, Lamborghini, Hilux, mansão, status. Uma alma vale mais do que o mundo todo.
E eu não vou me prolongar. Eu acredito que os irmãos entenderam. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.